Aplicando um pouco aqui dos conceitos que a gente já viu, a gente já consegue importar, por exemplo, um arquivo de texto e criar esses pontos lá dentro do AutoCAD. Aqui eu tenho um arquivo de texto, tá? Um TXT, que eu tenho três informações que estão separadas aqui pela vírgula, tá vendo? Então tem a primeira coordenada x, a segunda coordenada y, que é o meu norte, né? Este-norte, e tenho aqui a elevação. Então, às vezes você quer automatizar algum processo aí, você consegue fazer desta forma aqui, ó. Então, eu vou ler esse arquivo de texto aqui e vou gerar esses pontos lá dentro do AutoCAD, tá? Então, para isso, a gente vai criar um comando aqui, chamado de importa, né? Importa pontos. Então, vamos copiar aqui o nosso comando, ó. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar um comando chamado de importa pontos. Beleza? Então, vou chamar aqui uma public void importa pontos. O que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar pedir a seleção do arquivo de pontos, tá? Então, para isso eu vou usar uma janela lá do Windows, tá? Então, a gente vai pegar aqui do system.windows.forms, tá? Vai ser a Open File Dialog, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de janela arquivo. Vai ser uma nova Open File Dialog, tá? Veja que nem precisaria, né, fazer essa referência inteira do namespace, tá? Só o Open File Dialog. E aí você precisa configurar que tipo de arquivo que você permite que o usuário selecione. Para isso você vai usar o campo de filter. Então aqui no filter, ó, eu vou colocar um texto falando assim, arquivo de texto. E aí para decidir qual extensão é permitida, você coloca ali um barra ali, ó, tá? E aí você coloca um asterisco ponto .txt, que é a extensão. Isso aqui é um padrão, tá? Beleza? Agora a gente faz o que? A gente mostra a janela. Então, se janela arquivo.show dialog, né? Então, nós temos ali um show dialog. Se isso aqui for igual a OK, quer dizer que o usuário selecionou ali o arquivo de texto, tá? E aí a gente pode prosseguir. O que a gente vai fazer? Se ele selecionou o arquivo de texto, eu já vou então começar uma transação aqui com o AutoCAD, ó, utilizando lá o Transcad, né? É igual ao nosso manager.docdata, as transactions. Vamos começar uma transaction aqui, ó. E aí aqui a gente joga lá o ponto .commit nele. Beleza? A gente vai precisar também no nosso model, então um block, nosso block table record model, né? Então transcad, get object, tudo aquele passo a passo. Então, nosso current space. Vamos pegar isso aqui então para escrita. Para ler o arquivo ali selecionado pela nossa janela, né, de Open File Dialog, a gente vai usar a nossa Stream Reader, né? Stream Reader ele vem lá do nosso system.io, né, de input output, beleza? Vou chamar isso aqui de stream, tá? Vai ser um novo Stream Reader aí. A gente vai então utilizar ali a variável de janela arquivo.filename. Para a gente poder obter as linhas, né? Isso aqui vai virar uma lista de string, uma lista de textos, né? Então, lista linhas, tá? Para mim ler o arquivo inteiro, eu vou pegar minha variável ali de stream, eu vou pedir para ele ler ela inteira, ó. Então, reader to end, né? Então, ele vai ler inteiro lá. Depois que ele leu inteiro, eu vou fazer um split, quer dizer, eu vou cortar isso aí, utilizando o caractere de nova linha. Então, eu vou usar aqui o auxílio do environment.newline, tá? Que representa o caractere de avanço de linha. Isso faz com que ele dê um split nesse caractere. Então, consequentemente, ele vai retornar todas as linhas separadas para mim, tá? E aí, isso aqui ele tem que ser um array de char. Então, eu faço um toChar array. E no finalzinho aqui eu dou um toList, ó, beleza? E aí ele vai quebrar para mim ali todas as linhas do arquivo, beleza? Então essa variável aqui, ó, a gente só vai fazer isso aí se lista linhas. Então vamos falar aqui, ó, lista linhas, né? Se lista linhas ela for diferente ali de null, né?
ela não for nula. E também lista linhas, ponto count tem que ser maior do que zero para a gente de fato fazer alguma coisa, beleza? Feito isso aí, a gente vai, ó, depois do if aqui eu já vou fechar o arquivo, tá? Então eu dou um close aqui, ó, para fechar a minha stream de leitura, tá? Aqui dentro do if, que é onde a gente vai fazer o processamento, a gente agora vai ler cada linha daquela. Então eu vou usar no caso aqui o for each mesmo, né? Para cada string, né? Que é a minha linha, na minha lista de linhas, ó, utilizando o in ali. Então a variável linha que representa cada linha do meu for. Aqui eu vou quebrar os valores. Então eu vou ter aqui na verdade, ó, um array que são os dados, né? Um array aí, onde a gente pega a linha aqui, ó, ponto split, e a gente corta a linha ali utilizando a nossa vírgula, né? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu falei para ele, ó, eu vou percorrer todas as linhas que estão na minha lista e para cada linha que eu tenho lá, eu quero fazer um split também utilizando a vírgula. Então ele vai cortar aqui para mim, vai retornar um array de 3 posições, que é a coordenada x, y e z, tá? Para isso agora a gente vai precisar converter isso aí para double. Então eu vou fazer assim, ó, se realmente dados ali deu certo, né, for diferente de null e dados também ali, ó. Ponto count for maior do que. Na verdade, eu preciso de 3 informações, né? Tem que ser maior do que 2, né? Beleza? O count aqui é uma function, tá? Que é um array. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Ó, vai dar certo então. Então, dá para criar. Então, eu tenho mais do que 2 valores ali quando eu der o split utilizando a vírgula. Agora, a gente vai criar então o nosso dbPoint. Então, pt, né, é igual a new dbPoint. Para criar o dbPoint, eu preciso ter um point 3D. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou inicialmente converter, eu preciso criar um point 3D, só que eu preciso das 3 coordenadas. Eu vou falar assim, ó, double x é igual a dados. A minha primeira posição eu sei que é o... Então, aqui eu passo um double para me fazer a conversão ali, ó. Desse dado aqui, na verdade não vai ser assim não, tá? A gente vai ter que usar aqui um convert, porque a gente tem um valor que ele é string, né? Eu vou fazer um double.parse, ó, para ele poder pegar o valor que é string e transformar isso aí para double. Vou fazer isso aí também pro y, vou fazer isso aí também pro z. Então aqui a gente joga 1, aqui a gente joga 2, ó. Então, pega o x, né, que é a primeira posição, pega o y, que é a segunda posição, e aqui ele pega o z, né? Então, como os arrays eles começam na posição 0, nós temos 3 posições ali. Feito isso aí, a gente vai criar então o nosso point 3D, tá? Que é o pt, vou chamar isso aqui de p3D. O nosso p3D, ele é igual a um novo ponto 3D, onde ele vai precisar do x, né? Então a gente passa aqui, ó, x, o y e o z, tá? Criando um novo ponto 3D. Esse P3D, a gente vai jogar ele aqui dentro do nosso new dbPoint. E aí depois, ó, a gente já consegue fazer o que? Model.append, ó, pt. Fazendo então a nossa essa transação ali, né, ó, add new object, passando então o pt, vírgula true. Vamos compilar e ver se isso aí funciona. Ó. Então aqui no nome do assembly, a gente vai trocar um número lá, compilar. Vamos aqui no CAD, ó. Eu vou abrir um novo desenho para ficar limpo ali, porque a gente vai importar o arquivo, ó. Então vou dar um netload, vamos pegar lá a DLL compilada. Agora a gente vai rodar então o importa, olha lá, importa pontos. Então chamou o importa pontos, olha que legal, ó, pediu a janela de arquivo, falando que ele quer um arquivo de texto. Vamos lá na onde está o arquivo de texto, vou pegar ele e vou dar um abrir, ó. Vou dar um zoom extend e olha só que interessante, olha os pontos, ó, dando um ptype, você vai ver que os pontos vão aparecer.